Socialismo e o fim da Guerra Fria. Para entendermos o que foi a crise do socialismo e o fim da Guerra Fria, precisamos entender o surgimento do socialismo. As ideias socialistas surgiram na Europa do século XVIII, no momento da Revolução Industrial. Naquela época, as cidades cresciam com o aumento das indústrias. Haviam muitos imigrantes do meio rural para o meio urbano e a forma de trabalho assalariada era cada vez mais comum. Os operários tinham uma enorme jornada de trabalho, de 12 a 16 horas por dia. E a riqueza produzida por estes operários se concentrava nas mãos da classe minoritária dos burgueses, e a imensa maioria da população trabalhava muito e ganhava pouco. Ainda neste contexto, as ideias socialistas defendiam a substituição por meios pacíficos ou revolução armada do capitalismo por um sistema que fosse mais justo e igualitário. Em uma sociedade socialista, a economia é planificada, ou seja, dirigida pelos planos que o Estado impõe. A administração das principais empresas fica, portanto, a cargo do Estado. Impede-se o predomínio do mercado. As experiências socialistas do século XX sofreram maiores influências das ideias dos estudiosos Karl Marx e Friedrich Engels. O termo socialismo, então, designa um sistema político e econômico que é baseado na socialização dos modos de produção, opondo-se aos princípios capitalistas. Os seus principais teóricos foram o empresário britânico Robert Owen, o aristocrata francês Claude de Saint-Simon e Fourier. A primeira nação que adotou o socialismo foi a Rússia, em 1917, após a Revolução Russa. Em 1922, vamos ter a Rússia, que vai se passar a chamar de União Soviética, anexando novos territórios. A Mongólia vai ser o segundo país a se tornar socialista. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países que estão na parte da Europa Oriental, eles deixaram o mundo capitalista. Foram eles a Iugoslávia, Hungria, Alemanha Oriental, Polônia, Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia e Albânia. Em 1949, foi a vez da China e, mais tarde, de Cuba. Vietnã, Camboja, Laos, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau também aderiram, mais tarde, ao socialismo. E o Bloco Socialista, que abrangia 6% da população mundial nos anos 20, nos anos 80, esse número chegava a cerca de 34% da população mundial, fazendo até com que alguns estudiosos acreditassem que o capitalismo seria extinto do planeta com a crescente progressão do socialismo. Para os trabalhadores, dentro do socialismo, a lógica se aplicava desta maneira. Os trabalhadores constatam que, no capitalismo, muitos trabalham e poucos lucram. Estes mesmos trabalhadores vão se organizar e passam a lutar contra o capitalismo para acabar com ele próprio. A vitória destes trabalhadores leva à substituição da burguesia minoritária com a grande margem de lucros pelos representantes dos trabalhadores no poder. O governo, portanto, agora liderado por esses trabalhadores e seus representantes que estão no poder, vai implantar o socialismo. Os meios de produção passam a ser do Estado. Posteriormente, o socialismo, após fazer esta reforma política e econômica, dá lugar ao comunismo, que é quando os meios de produção são socializados. No início dos anos 80, o socialismo ele vai entrar em crise e vários fatores vão fazer com que ele vá à ruína. O principal motivo para isso vai ser a defasagem de
produção industrial. As empresas elas são estatais. Não havia risco de falência. Portanto, quer houvesse produção, quer não houvesse produção, os empregados eles recebiam os seus salários sem nenhum tipo de alteração. Isso vai gerar um grande desânimo e desestímulo por parte dos trabalhadores, que não importam se as metas dos planos serão cumpridas ou não, eles vão continuar recebendo. Dessa forma, você irá ter várias filas de espera para a aquisição de um eletrodoméstico, para roupas que não tinham nenhuma variedade, os sapatos que eram produzidos em poucas cores e tamanhos. E com o passar do tempo, os soviéticos começaram a rejeitar os produtos que eles mesmos produziam, principalmente pela proximidade com os países capitalistas. Com o excesso de centralização do poder, a classe dos dirigentes, bem como dos funcionários de alto escalão do governo, eles passaram a desfrutar de privilégios que não faziam parte do cotidiano da maioria da população. E isso é bastante contraditório, pois o socialismo ele buscava uma construção da sociedade igualitária. Então, quando esses dirigentes e altos funcionários desfrutam dos privilégios que a população não, eles vão de encontro a todo o sistema ideológico pregado pelo socialismo. No transcorrer da década de 80, a União Soviética ela vai enfrentar uma profunda crise, atingindo a política e a economia. Tal estabilidade foi resultado de diversos fatores, entre os quais vamos destacar aqui o baixo nível tecnológico em relação a outros países. Isso porque a União Soviética ela vai investir somente na indústria bélica, deixando de lado a produção de bens de consumo, além da diminuição drástica da produção agropecuária e industrial. Outros fatores que levaram à ruína do socialismo foi a planificação da economia. A planificação desta economia fazia os planos terem força de lei e, por um período de 5 anos, a vida econômica do país limitava-se, então, a atingir determinados objetivos propostos, cumprir as metas estabelecidas, sem que os diretores nomeados para as empresas ganhassem autonomia. A ausência de liberdade democrática, representada pela exigência de um só partido político e dos privilégios que determinados segmentos da sociedade, principalmente os burocratas e autoridades do Partido Único, possuíam. Um outro fator da ruína do socialismo foi os efeitos da propaganda do capitalismo, o sonho de consumo, as liberdades e as oportunidades individuais, o sucesso pessoal no mundo ocidental que a propaganda capitalista chegava e pregava, conseguiam penetrar no mundo socialista, contribuindo então para aumentar a insatisfação do povo. Em 1985, com a morte de Konstantin Chernenko, Mikhail Gorbachev vai assumir a secretaria-geral do partido. E ele vai começar a implantar um amplo plano de transformação, de reformas na União Soviética, como a perestroika, que é a restauração econômica, e a glasnost, que é a transparência da política. Ele estava tentando reformar a política da União Soviética e suas reformas vão conduzir ao final da Guerra Fria. E ainda que não tivesse esse objetivo, ele vai terminar com o poder do Partido Comunista no país, levando até mesmo à dissolução da União Soviética. Os programas do governo Perestroika e Glasnost, como podemos ver nesse mapa conceitual aqui, se definiu das seguintes maneiras. A Perestroika era a restauração econômica, a descentralização das decisões, a abertura da economia
das propriedades privadas e do capital ao capital estrangeiro e o fim do monopólio estatal. Já a glasnost era a transparência política, era o fim da ineficiência administrativa, da perseguição à oposição e a participação mais ampla da população e dos meios de comunicação. E no programa do governo voltado para as relações internacionais, nós vamos ter as políticas de desarmamento e as negociações com os Estados Unidos da América e a Europa Ocidental. Ainda no período da perestroika e da glasnost, nós vamos ter as primeiras evidências destas reformas, foram, dentre outras, a diminuição da censura, a anistia e a libertação dos dissidentes políticos e as medidas liberalizantes em vários setores da vida e da sociedade soviética. Gorbachev, ele surpreendeu o mundo quando, de forma unilateral, ele vai se comprometer a suspender os testes nucleares subterrâneos. Entretanto, em fevereiro de 1986, durante o 27º Congresso da PCUS, lançou as linhas gerais de seu plano de reforma para a União Soviética. Em 26 de abril do mesmo ano, vamos ter aí o famoso acidente de Chernobyl, um acidente nuclear, que liberou, Chernobyl na Ucrânia, liberou uma imensa nuvem radioativa que ameaçava contaminar regiões mais importantes da Europa. Como vocês podem observar aqui, Chernobyl ficava a poucos quilômetros de Kiev, a capital ucraniana. Esse acidente ele foi tratado de maneira com transparência singular, sem precedentes na história da União Soviética, aplicando aqui o preceito da glasnost, a transparência, e seria a primeira grande prova da glasnost. No mesmo ano, Gorbachev ele telefonou pessoalmente ao físico A. Sakharov, preso na cidade de Gorky, para comunicar sua libertação. Em 1987, a cúpula da PCUS, as primeiras controvérsias sobre os caminhos, ritmos e prazos da perestroika. Vão surgir aí as primeiras problemáticas. Em uma sessão plenária do Comitê Central da PCUS, que é o Partido Comunista da União Soviética, em novembro, Boris Yeltsin, esse senhor ao lado, ele vai fazer pesadas críticas aos burocratas do partido, em particular a Igor Ligachev, que pediu mais agilidade e profundidade nas reformas. Diante dos problemas apresentados, a população soviética ela vai ficar cada vez mais descontente com o sistema socialista. E a insatisfação popular vai reforçar ainda mais o anseio de surgir uma abertura política e econômica no país para que se possa buscar melhorias sociais. O desejo de implantar um governo democrático na União Soviética consolidou a queda do socialismo no país, fato este que ligeiramente atingiu o leste europeu, buscando integrar-se ao mundo capitalista. Logo após a Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética iniciaram uma corrida armamentista, que acelerando então seu desenvolvimento bélico e nuclear. Toda essa briga fez com que o mundo vivesse até o ano de 1988 sobre uma tensão e temendo uma guerra nuclear. Houve também um grande desenvolvimento da corrida espacial e dizia-se que a União Soviética havia sido capaz de enviar sondas espaciais à Lua, mas não havia conseguido produzir bons carros eletrodomésticos. A Guerra Fria ela vai chegar ao fim em 1989, após a queda do Muro de Berlim e a suposta derrota da União Soviética. Como vocês podem ver aqui nessa charge, não usar porque o inimigo pode retalhar. O grande medo da Guerra Fria é que ambas as potências políticas econômicas que produziam bombas nucleares, bomba H, ao atacarem umas às outras, destruísse toda a humanidade, trocando as suas armas de destruição em massa. Esse tema ele é muito visto nos filmes de futuro apocalíptico, como por exemplo O Exterminador do Futuro, os mais recentes que falam sobre isso. Sobre a queda do Muro de Berlim, ela ocorreu em 9 de novembro de 89,
as duas partes da cidade alemã, recordando, de Berlim, elas eram divididas por este muro em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, e elas reuniram-se pela primeira vez em 28 anos para nunca mais voltarem a ser separadas. A cortina de ferro falada por Winston Churchill na aula anterior levantou-se e o mundo inteiro assistiu pela televisão, inclusive. Vocês podem procurar no YouTube vídeos da reportagem sobre a queda do Muro de Berlim. Foi transmitido e foi considerado o último grande evento do século XX, que simbolizou a queda de um regime soviético e a entrada da Europa em uma nova era.